A ideia é vocês escreverem um artigo curto. O ideal é que esse artigo curto seja de qualidade suficiente para ser publicável, tá? Uhum. Então, como essa é uma turma pequena, a gente pode trabalhar um pouquinho mais no artigo, e eu reviso, faço sugestões para vocês, vocês modificam e depois submetem para alguma revista, pode ser? Certo. Então, os Como é que tópicos é que eu essa, estou... Oi? como é que é para fazer essa submissão à revista, submeter? Ah, vocês vão aprender. Vão aprender Nossa. agora. Tem revistas, são revistas acadêmicas, tem algumas revistas assim que são, inclusive de estudantes, né? Mas são revistas acadêmicas, tem algumas que são melhores que outras, tudo isso vocês têm que descobrir. Faz parte aí do... Mas eu vou orientar vocês, tá? Então, a primeira etapa é escrever o trabalho. Então, os tópicos que eu estou sugerindo ali na página da disciplina são tópicos que se prestam a um artigo curto. Então, peraí, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui os... Deixa eu ver se eu consigo acessar. Tá, não faz mal. Depois tu dá uma olhada na página da disciplina, tá? Eu vou ler aqui. O trabalho 1, aqui são sugestões de trabalho, tá? São tópicos que vocês podem escolher e não é necessário fazer exatamente sobre um desses tópicos, pode ser algum outro, se quiserem fazer sobre algum tópico diferente de um desses, falem comigo, não tem problema, tá? Isso aqui são só sugestões. Então, por exemplo, um exemplo, né, de um trabalho que dá para ser feito em 5 páginas. Demonstre que os sistemas de Copérnico e Tycho Brahe são empiricamente equivalentes, isto é, ambos predizem as mesmas observações. Lembra, Kuhn disse, olha, no início ali da Revolução Copernicana não havia razões do ponto de vista assim empírico, né, estritamente empírico, para preferir um sistema ao outro, porque os dois prediziam exatamente as mesmas coisas. E o Kuhn diz isso, os sistemas de Tycho Brahe e de Copérnico são empiricamente equivalentes. Tudo que um prediz, o outro também prediz. Então, daria para demonstrar isso. Daria para demonstrar isso num trabalho de 5 páginas curtas. Ou, demonstre que o sistema de Copérnico não era mais simples que o de Ptolomeu. Lembra? O Kuhn diz isso também. Porque o sistema de Copérnico também tinha epiciclos, o sistema de Copérnico também tinha equantes. Então, a simplicidade não pode ter sido uma razão, né, para se escolher o sistema de Copérnico. Então, dá para listar os aspectos da teoria copernicana que são complexos, né? Existe aquela simplicidade inicial aparente das órbitas circulares, mas não era bem assim. Então, o sistema completo de Copérnico era complexo, né? Tão complexo quanto de Ptolomeu II Kuhn. Então, talvez dê para demonstrar isso. Ou porque a Terra é o centro, porque a tese de que a Terra é o centro do universo era central à cosmologia aristotélica. Lembram? Kuhn disse, olha, muitas teses da astronomia aristotélica e ptolomaica foram sendo modificadas ao longo do tempo, né, da antiguidade e da Idade Média. Mas esta tese em particular, de que a Terra é o centro do universo, foi muito difícil de modificar, e aí o Kuhn lista diversas razões lá. Então vocês podem discutir essas razões. Ou, a Revolução Copernicana começou com Copérnico, mas só terminou com Newton. Né? A gente pensa assim, a Revolução Copernicana, está aqui o livro de Copérnico, acabou o assunto. Não, não acabou. Ali, na verdade, o Copérnico é, na verdade, bastante conservador. A Revolução só termina mesmo com Newton. Por quê? Então, a gente tem uma Revolução que durou, 150 anos. Né? Então, por que só termina com Newton, só se completa com Newton? Ou ainda, demonstre que o sistema de Kepler, das órbitas elípticas, né, diferentemente do de Copérnico, é mais simples que o de Ptolomeu. Então, o argumento da simplicidade só começa a ter peso aqui na Revolução Copernicana a partir de Kepler. E explique por que o contexto e as influências que afetaram... explique o contexto e as influências que afetaram o trabalho de Copérnico. Lembra? Tem aquele contexto lá do aristotelismo, tem as discussões que aconteceram na escolástica, as críticas escolásticas a Aristóteles, a influência dos neoplatônicos, né, dos místicos, né, pitagóricos,
enfim, dá para fazer também um trabalho assim mais sociológico, né, sobre o período posterior, falando das críticas que foram feitas pelos religiosos, certo? Enfim, façam de acordo com os interesses de vocês. Isso aqui são só sugestões. Deixa eu só voltar aqui para cá. Tá bom? Certo. Certo. Então, pensem assim, ó, qual é o aspecto do livro de vocês? Que é o seguinte, ó, nós estamos fazendo filosofia aqui, tá? Então, não eu penso assim, pelo menos. A gente não vai ganhar muito dinheiro fazendo isso, ou não vai ganhar dinheiro nenhum. E né, a probabilidade disso ter alguma utilidade prática imediata também é bem pequena. Né? Nenhum de nós vai resolver os problemas aí da pandemia de coronavírus. Então, o tipo de contribuição que a gente pode dar, assim, ou os objetivos do trabalho assim, filosófico e intelectual são bem mais de longo alcance. Tá? Eu acho que a gente não tem como saber a priori o que vai ser interessante mais adiante. Certo? Tu pode escolher um assunto. Eu vou escolher esse assunto aqui porque ele é culturalmente mais relevante. Eu vou escolher esse assunto aqui porque ele vai ter um efeito prático. Esses argumentos não têm muita serventia em filosofia, porque a gente não tem como saber. Como os efeitos do trabalho da filosofia agora só se fazem sentir bem mais adiante, talvez até em outras gerações, tu não tem como escolher baseado nesses critérios. Então eu acho que a gente tem que seguir assim mais ou menos a nossa intuição e fazer coisas que a gente aprecia e gosta. Porque a chance de tu produzir um trabalho bom fazendo uma coisa que tu gosta é muito maior do que se tu faz um trabalho que é apenas útil ou pode ser proveitoso para outras pessoas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim, sim. Então eu acho que a gente tem que escolher os assuntos em filosofia. Eu tenho essa política, assim, esse pensamento. Né? Eu acho que a gente tem que escolher os assuntos em filosofia que a gente que a gente mais se interessa, porque é sobre esses assuntos que nós temos mais chance de fazer um trabalho de maior qualidade. Então, a gente acabou de tem esse livro do Kuhn aqui que a gente está terminando de ler agora. Né? Pensem qual foi o aspecto aqui que vocês acharam mais assim interessante, ou surpreendente, ou curioso, né? Algum assunto, algum aspecto que tenha chamado a atenção de vocês. Então sigam a intuição de vocês, vão atrás desse assunto aí. Formulem uma questão, se não for uma daquelas ali que eu coloquei na parte da disciplina, formulem uma outra, eu ajudo, né? A gente conversa. Eu ajudo vocês a formular um tópico que dê para ser elaborado em 5 páginas. E aí, como é que seria esse trabalho? Então, um artigo curto de 5 páginas. Claro, eu coloquei 5 páginas, pode ser mais, pode ser um pouco menos, tá? Mas um artigo curto para ser menos de 5 páginas tem que ser bem, assim, amarrado, né? Se for um pouco mais, não precisa ser tanto. Mas, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão aquela parte do livro que mais interessou, vocês vão reler e tomar anotações, certo? Quais são os textos que o Kuhn cita naquele trecho ali. Então, o Kuhn cita um trecho do Copérnico, o Kuhn cita um trecho do Lutero citando a Bíblia para criticar, né, para dizer que a Terra não se move. Então, vamos atrás desse texto aí do Lutero, onde é que está isso? E aí, a partir das referências francesas pelo próprio Kuhn, a gente vai abrir um pouco, entendeu? E aí a gente vai atrás dessas outras referências, dá uma lida daí nas fontes diretas do Kuhn, não fica só restrito no trabalho do Kuhn. O que a gente quer agora não é uma ficha de leitura do Kuhn, a gente quer um artigo sobre o Kuhn, que pode inclusive discordar de algumas coisas que o Kuhn, dependendo do que vocês encontrarem, né? Vocês podem ampliar, concordar, corroborar o que o Kuhn está dizendo, ou dizer, tem algumas objeções, tem algumas restrições, tem algumas coisas que ele não percebeu. Mas para ver isso tem que ampliar um pouco. Então vocês vão dar uma lida em mais 2 ou 3 textos aí que foram citados por Kuhn ou alguma outra referência que vocês queiram usar. E aí vocês vão elaborar um roteiro para o artigo. Tá? O artigo tem que ter início, meio e fim. Tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. O que vocês querem mostrar nesse artigo?
Vocês querem demonstrar lá que, né, demonstrar o Kuhn faz uma afirmação ali, né, que os sistemas, por exemplo, os sistemas de Copérnico e Tycho Brahe eram empiricamente equivalentes, mas ele não demonstrou isso no livro. A gente acredita ali na base da confiança, né, porque não está demonstrado no livro, certo? Kuhn, a gente supõe, sabe o que está falando, né, mas ele não demonstrou aquilo. Então, a gente pode demonstrar, se quiser, certo? Vamos fazer um trabalho especificamente sobre isso. Ou o Kuhn fala da influência da igreja, da influência negativa assim da igreja, né? No primeiro período ali houve uma recepção técnica que ficou restrita a astrônomos, as pessoas não acreditavam muito naquilo, mas começaram a usar o livro do Copérnico porque ele demonstrava competência técnica, começaram a usar era tecnicamente bem elaborado, né? Então usavam o livro do Copérnico para fazer predições, mas embora não acreditasse que a Terra estivesse se movendo. Depois houve uma reação que começou na Igreja Luterana, depois se expandiu para a Igreja Católica e perdurou durante um bom tempo. Então dá para fazer um trabalho específico sobre isso aí, porque o Kuhn cita, na verdade, só três religiosos ali. Ele cita Lutero, Calvino, ele cita um assessor do Lutero também, né, esses três luteranos, e depois cita a proibição, o índex católico. Só isso que ele cita. Né? Então vocês podem ir atrás, o que mais que tem? Certo? Tem né, por exemplo, ele não fala nada da reação, por exemplo, do julgamento de Galileu, por exemplo, não fala quase nada. Né? Ou ele não fala nada daquele que foi mencionado aqui da condenação de Giordano Bruno, não fala quase nada. Então tem muito mais coisa nesse contexto aí, né, das discussões entre religião e ciência. Podem explorar isso aí se quiserem. Tem a diferença, né, que o Kuhn menciona também, que é muito importante na filosofia da ciência contemporânea, entre a ciência matematizada, que abstrai assim das explicações últimas, das causas, da realidade subjacente, e tem a ciência que vem casada com a matemática, a teoria matemática, que vem casada com a física e com algum tipo de cosmologia, né? Que nem tinha, no Aristóteles tinha isso. Depois com Newton começa a acontecer um pouco, mas não muito, né? Com os filósofos aqueles atomistas, corpuscular, teoria corpuscular de Descartes, que o Kuhn cita ali, né? Então Descartes tinha uma física, mas essa física ele apresentava não apenas uma descrição dos fenômenos, mas também o que estaria por trás dos fenômenos, que seriam corpúsculos, certo? Então, às vezes as teorias científicas vêm casadas, vem a previsão dos fenômenos com a explicação dos mecanismos subjacentes à realidade. Então, isso tinha em Aristóteles e tinha em Descartes, e nos atomistas ali do século XVII. Mas há outras teorias científicas em que isso vem separado. Em Ptolomeu, a teoria ptolomaica era uma teoria mais matemática, em Copérnico é mais matemática, Tycho Brahe é matemática. Em Kepler já começa a estar casado de novo. Em Newton é dividido, né? Porque tem uma parte que é corpuscular e tem outra parte que isso aqui eu não sei explicar. Né? Gravidade, não sei o que é isso. É um fato, mas não sei por que é assim, né? Então ele tem vocês entendem? Então dá para fazer também sobre isso aí. Então tem várias possibilidades, tá? Uhum. Então vocês pensem um pouco. Eu tinha aquela da relação ali da tese da Terra do geocentrismo ali ser central, né, na teoria. E tem fazer eu tinha pensado, não sei se tem essa relação direta, mas da importância disso para a mudança de pensamento, esse deslocamento da Terra do centro, como mudou a perspectiva de pensamento. Tem alguma coisa assim nesse sentido? Tem, isso é mais, sim, esse é um tópico bem mais amplo, né? Então aconteceu no Renascimento muitas modificações, né? Teve essa da Revolução Copernicana, teve as navegações, né? Os europeus descobriram as Américas aqui. Teve também modificações lá
na estrutura social, né, europeia. As pessoas começaram a morar em cidades, começaram a ter uma vida própria. Enfim, teve diversas modificações assim que então tinha um ambiente cultural diferente durante o Renascimento e que provocou uma mudança assim geral, né, também na religião, o tipo de religiosidade que passou a ser praticada depois do Renascimento foi diferente do tipo de religiosidade que predominou até o Renascimento, antes na Idade Média. Então, sim, dá para fazer sobre isso aí também. Então tem muitas, tem muitos trabalhos sobre isso, tá? A gente teria que ir atrás. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, ó. O livro do Kuhn, as notas estão no final, né? As referências estão no final. E eu coloquei como leitura complementar essas notas. Então vocês confiram depois, escolham um tópico, releiam a parte do livro que trata desse tópico e depois confiram porque o Kuhn aqui tem o apêndice técnico no final do livro, né, que está lá na página da disciplina já, e além do apêndice técnico, ele tem as notas, que estão lá na página da disciplina também, para cada capítulo tem algumas notas, e depois tem, no final, tem aqui, ó, notas bibliográficas, tá? E nessas notas bibliográficas, ele diz assim, olha, quais foram os livros, né, que ele usou para escrever cada um dos capítulos e que livros ele recomenda como leitura adicional. Tá? Então, isso tem material interessante de ser visto. Tá? Nesse último capítulo, ele fala ali também da repercussão ali na religião de começar a aparecer um certo ateísmo e tal, por causa dessa mudança que teve Sim, isso também, ele fez essa afirmação, né? Mas isso não está demonstrado ali no livro, né? Isso é uma tese... isso aí eu achei interessante. Até fiquei pensando depois se não tem relação com se tem alguma relação que o Nietzsche fala lá da morte de Deus, seria nesse período, alguma coisa assim nesse sentido, essa questão dos valores na sociedade, se daria para fazer alguma relação com isso também. Sim, com certeza. O Nietzsche fala disso e tem né, o Nietzsche então está escrevendo no século XIX, que é justamente o período aí ao qual o Kuhn está se referindo. E então a ideia é que as pessoas continuam religiosas, né? As pessoas individualmente continuam religiosas até hoje. A maioria da população mundial é religiosa, mas a cultura deixou de ser religiosa. A ciência. Então, vocês pegam os cientistas da Idade Média, do Renascimento, do início da modernidade, todos eles eram religiosos, extremamente religiosos. Alguns eram místicos, inclusive. E as coisas estavam interligadas. Por exemplo, se vocês pegarem mesmo o Newton, né? O Newton fala quando ele fala do espaço do tempo, a teoria do espaço do tempo, o que é o espaço e o tempo para Newton? São emanações de Deus. Tá? Então, a ciência, durante todo esse período, esteve casada com algum tipo de cosmologia, de teologia até, certo? E depois, a partir do século XIX, ela se separa completamente. Então, claro que tem muitos cientistas hoje que são religiosos, talvez até a maioria seja religiosa, mas a religiosidade não desempenha nenhuma função nas teorias deles. Então, de fato, começa a haver uma separação bem grande, tá? Né? Então, e no século XIX isso se acentua muito. Então, é claro, então tu começa a ter uma elite ali, né, de intelectuais, de cientistas, de filósofos, em que a religião deixa de ter uma influência assim, significativa no tipo de pensamento, no tipo de trabalho que eles estão fazendo. Então o Nietzsche, com certeza, fala disso. O Max Weber, o sociólogo Max Weber, fala de como é que ele chama? Uma dessacralização, né? O mundo em que a gente passou a viver, que as pessoas passaram a viver a partir do século XIX,
passou a ser dessacralizado, quer dizer, não tem mais magia, as coisas não são mágicas. Tu pode explicar, não existem fenômenos sobrenaturais, por exemplo. Não existem milagres. Tudo é explicável por leis científicas. E isso que as pessoas antigamente consideravam milagroso ou mágico passa a ser visto como algo simplesmente que a gente não sabe explicar ainda, mas no futuro a gente vai saber explicar, entendeu? Sim. Então o mundo deixa de ser um mundo assim mágico. Então também tem as críticas, né, que são feitas nesse período à religião. Tem as críticas, a crítica de Marx, né, que a religião é o ópio do povo, uma ideologia, nada mais que uma ideologia. Ou tem as críticas, assim, depois no início do século XX aparecem as críticas freudianas, né, que seriam, religiosidade seria um mecanismo de compensação. Então tem uma série de acontecimentos aí, né, que levam a uma separação bem grande, assim, a produção de pensamentos filosóficos, científicos de tipo ateu. A teoria da evolução de Darwin também foi lida nesse sentido, né? Sim. Tem muitos episódios, tá? Então, vocês entendem, a partir do século, isso tudo começa na Revolução Científica, aqui com Copérnico. Tá, então dá para fazer sobre isso aí também, mas esse aí tem mais, aí é um trabalho bem de um escopo bem mais amplo, né? Daniel teria que escolher um tópico mais específico dentro disso aí para tratar. Talvez essa separação entre ciência e religião, não sei se conseguiria ser mais, conseguiria ser um pouco mais específico. Sim, tu pode, por exemplo, pegar esse prefácio não autorizado do livro do Copérnico. Então isso dá para tem na internet, tá? Tem o livro do Copérnico, tem a tradução que foi publicada pela tradução portuguesa de Portugal, da Fundação Calouste Gulbenkian, do livro do Copérnico, como é que é a revolução das revoluções das orbes celestes. A das revoluções dos orbes celestes. Ele tem um prefácio, né, como menciona isso, tem um prefácio que foi escrito por um luterano dizendo, não, esse livro aqui ele não deve ser lido como uma descrição de como o mundo é. Ele deve ser lido como um instrumento de predição só. Vocês entendem? Sim. Sim. E também, então, pode pegar essa introdução aí, né? E também a introdução e o primeiro capítulo ali, o primeiro livro, né, que o Kuhn comenta, do próprio Copérnico. E mostrar como as coisas passam a se separar, né? Que tu tem uma discussão ali mais astronômica, mais restrita, que é diferente do que acontecia até então. Que as coisas começam a se separar. Mas ali já seria uma separação da cosmologia ali, da ciência, assim, seria... Exatamente. Então tem que ver bem qual ponto tu vai se centrar, porque isso acontece em vários níveis, né? Sim. Tem de um lado a ciência matematizada, tem de um outro lado se separando da ciência, digamos assim, mais metafísica, né? Porque a cosmologia tem um papel importante na visão de mundo, né, das pessoas, né? Por isso ali que eu acho que dava esse incômodo, né, mais para os religiosos, né? Sim. Tu pode também dar uma olhada nas discussões de Galileu, né? Galileu tratou desse assunto explicitamente, né? Então, tem várias maneiras de fazer isso. Certo. Enfim, vai pensando aí, dá uma olhada, vê o que te parece, tá? Tu também, Priscila, tá? Certo. Vou tentar simplificar. Sim. Mas é o seguinte, ó, quando vocês forem fazer um trabalho, assim, para um artigo, né, para publicar, tu tem que ter um objetivo, tem que ter algo que tu quer dizer. Vocês entendem? Uhum. É diferente, por exemplo, de um trabalho para entregar para mim, assim, para uma disciplina, ou uma ficha de leitura de um livro, em que tu simplesmente, né, tem isso aqui, a resposta para a tua pergunta é essa. Tem que ter alguma coisa que vocês queiram dizer, que seja, assim, interessante e útil de alguma maneira para quem vai ler, né?
Né? Alguma coisa que vocês tenham aprendido, digamos, ou que tenham descoberto, né? Então agora vocês vão relatar isso. Então, como se fosse assim uma tese, vou defender uma tese. Aqui está o que eu quero dizer e aqui estão os meus argumentos. Se consegue estruturar dessa maneira, dá para fazer algo assim que diga muito em poucas linhas, certo? Então, se tu não tem uma tese bem clara, se não sabe bem, se tu não tem uma tese bem clara, as pessoas ficam enrolando, dizendo, tem isso, tem aquilo outro, aí tu conclui, sei lá. É que nem eu vi uma vez. Eu fui assistir uma palestra, né? E a pessoa disse assim, o que esse cara está dizendo, né? O que esse cara está dizendo? Eu fiquei o tempo inteiro assim, não entendi o que ele está dizendo. Aí a pessoa disse, não, tem isso aqui, depois tem aquele outro lá, esse fulano disse aquele outro lá, aquele outro lá. E aí no final da palestra ele termina com uma pergunta. Então, não é assim, aí sabe, vocês, mas o que eu aprendi nessa palestra, né? Aprendi nada. Não sei nem se está certo ou errado o que ele está dizendo, porque ele não fez nenhuma afirmação, né? Tem isso, tem aquilo, e, né? Quem sabe? Então, claro, dá para fazer isso também, tá? Tem gente que faz isso muito bem. mas é difícil, é muito difícil fazer algo assim de qualidade dessa maneira, tá? Então, acho melhor começar com alguma coisa mais bem amarrada. Então, escolham alguma coisa que vocês podem dizer. Por exemplo, naqueles tópicos ali que eu listei, dei um exemplo. Ele pode demonstrar, vou demonstrar que o sistema de Copérnico e Tycho Brahe são empiricamente equivalentes, são equivalentes. Ou eu vou demonstrar que a influência da igreja foi irrelevante para o desenvolvimento da astronomia. Então, teve essa proibição, teve esse comentário, teve esse não sei o que, e aconteceu mesmo assim, certo? Ou eu vou demonstrar que o sistema de Copérnico não era mais simples que o de Ptolomeu. Entende? São coisas que tu pode ter faz uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa, e aí tu apresenta argumentos para ela. Isso que eu ia te perguntar, como é que a gente pode ter certeza de que é verdadeira, mas pode ser verdadeira ou falsa, então eu já fico mais aliviado. Não, tu vai argumentar, né? Tu vai argumentar para a verdade daquilo. Que não pode ser alguma coisa que tu acha que é falso. Tu pelo menos tu tem que ter a tua hipótese de que aquilo é verdadeiro, né? Certo? Sim. Mas eu posso estar errada. Claro, isso faz parte, é ser humano, né? Sempre pode ter errado. Olha só, né? O Aristóteles estava errado, né? Então, como é que nós não podemos ter errado? Pô, tem gente muito mais inteligente do que nós estavam errados sobre muitas coisas tão importantes. É óbvio que a gente pode ter errado, mas vamos tentar, né? Vamos se esforçar. Se esforçar para acertar. Compreende? Pois nesse lance de demonstrar, e também a gente tem que ver a nossa capacidade também, né? Justamente a nossa inteligência, né? Para adequar. Não, mas é que tá. Trabalho, né? De coisa, né? Que a gente quer demonstrar. Porque senão fica uma coisa... Claro, então tu tem que medir as palavras também. Se tu não vai conseguir demonstrar, então tu vai apresentar indícios. Apresentar indícios é mais fraco do que demonstrar. Certo? Se tu não tem uma prova, uma demonstração, tu pode pelo menos argumentar, mostrar, olha, tem esses indícios aqui de que isso aconteceu. Ou então tu pode dizer assim, eu tenho argumentos mais fortes nesse sentido do que naquele outro sentido. Isso não é uma demonstração, mas é um argumento. Compreende? Então tu tem que ajustar a formulação da tua tese aos argumentos que tu de fato dispões. Então se tu tem argumentos mais fortes, tu pode formular uma tese mais forte. Se tu tem argumentos mais fracos, baseados só em indícios ou em razões parciais, então o que tu tem é um argumento, são indícios, não é uma demonstração. Também deve fazer assim. Mas a demonstração daí, eu ainda não estou captando a diferença. A demonstração para esse tipo de argumentação seria algo... Demonstração é uma prova, quer dizer, uma coisa que tu não tem, depois que tu... Que nem uma prova matemática, assim, né? Um argumentos dedutivos, assim... É algo que... Uma demonstração, a conclusão de uma demonstração é algo que não tem como questionar, entendeu? Sim.
vou colocar ali as premissas, vai ter que seguir necessariamente a conclusão. Claro. Tá. Cara, a gente pode usar a palavra demonstração no sentido não lógico, né? Não de lógica formal, né? Eu posso demonstrar, por exemplo, que tem hoje em dia a gente pode demonstrar por exemplo, o que é, por exemplo, deixa eu ver, a gente pode demonstrar que não há esferas celestes, né, de material cristalino e sólido, pegando uma espaçonave e viajando através do espaço. Se tivesse espaço, isso é uma demonstração empírica, né? Porque se tivesse algum tipo de matéria sólida, mas transparente, né, sólida, cristalina, mas a espaçonave ia bater nas esferas ali, não ia conseguir passar, né? Sim. Certo? Mas o que tem ali é vácuo, não tem nada, ele não tem nem ar, não tem nada. Certo? Então tem muitas maneiras. Tu pode falar, geralmente quando se fala, muitas vezes, né, quando se fala em demonstração, se fala em uma prova do tipo formal. Mas se pode falar também em uma demonstração do tipo empírica, não tem problema. As palavras, a gente pode fazer o que quiser com as palavras, desde que define elas adequadamente, tá? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. A minha ideia é o seguinte. Vamos aproveitar esse tempo agora. A gente tem uma turma pequena, né? E dá para trabalhar bem assim esses textos de vocês. Depois vocês podem terminar o semestre com um artigo publicado. Isso vai ser interessante para vocês também, tá? Sim. Então, vocês pensem agora aí nos próximos dias o que querem, qual é o tópico. Primeiro assunto, escolhem um tópico. Depois façam a leitura do texto do Kuhn, releitura das passagens relevantes. Deem uma olhada nas notas bibliográficas que estão no final do livro. Tá? Tem um arquivo separado na página da disciplina. Depois do capítulo 7, eu coloquei ali, leitura complementar, que são essas notas aí, tá? E aí dá uma olhada que livros que ele cita, vê se vocês conseguem encontrar algum desses livros aí que seja relevante para o trabalho de vocês. Deem uma busca na internet, vê se acha algum outro artigo, algum outro livro que seja importante também. Tá, que pode parecer interessante para vocês. Aí depois a gente conversa. Tá? Na semana que vem a gente conversa, ou a gente troca e-mails. E Daniel saiu? Deve ter caído a internet. Voltou. Então, na semana que vem, aí a gente conversa. Daniel tá aí? Tô aí. Tô aqui. A gente conversa daí sobre isso. E aí vocês façam um esquema, tá? Certo? Qual é a tese, quais são os argumentos. Então, digamos que vocês tenham uma tese e encontrem 3 argumentos. Então, vocês vão escrever um artigo assim com uma introdução, apresentando a tese, 2 ou 3 sessões intermediárias, dependendo de quantos argumentos vocês têm, e a conclusão. Ok? Ok. Tá, e aí eu ajudo vocês na redação. Certo. Tá. Bom, deixa eu só ver assim, sobre o capítulo 7. Esse capítulo 7, vocês chegaram a ver o vídeo que eu enviei? Sim. Não, o vídeo eu ainda não assisti. Tá, então depois confere. O capítulo 7 é o capítulo final do livro, né? Ele fala do que aconteceu, assim, do final da Revolução Científica, né? Que é como é que... Fala um pouco de Newton, de outros cientistas da época. Então a Revolução começa lá com Copérnico e termina aqui com Newton. Por quê? Porque o Newton foi a pessoa que formulou uma física, uma teoria física que que consegue explicar as órbitas agora elípticas, né, dos planetas ao redor do Sol. Antes, né, o Copérnico não tinha uma teoria física, ele só tinha um modelo matemático ali que permitia prever a posição dos planetas considerando o Sol no centro do universo. O Tycho Brahe também não tinha uma teoria física, porque o modelo dele não era incompatível com a física aristotélica. Galileu também não tinha uma teoria física, né, completa. Então, todos esses filósofos aí, o Kepler também não tinha uma teoria física, ele tinha fórmulas matemáticas lá, harmonias matemáticas.
O Newton não, o Newton tinha uma física, nas leis do movimento, a dinâmica newtoniana. Então agora a revolução se completa porque agora tu tem as duas coisas, né? Tu tem a astronomia e tu tem uma explicação de por que os planetas se movem do jeito que se movem. E por que eles não saem não tem mais esferas, aquelas esferas cristalinas de éter, não tem. Como é que os planetas não saem de órbita, né? Por que eles não saem pela tangente, saem voando aí pro meio do espaço? Por que eles voltam? Ficam dando voltas ao redor do Sol? Por quê? Então agora a gente tem a lei da gravitação com Newton, e então a gente tem o ciclo completo, né, da revolução científica. E é isso que ele apresenta basicamente no livro, no capítulo 7 do livro, ok? Então confiram depois o material que eu gravei lá no vídeo, e aí quem sabe a gente se encontra semana que vem daí para ver o trabalho de vocês, pode ser? Pode ser. Pode ser. Uhum. Né? Então, então para semana que vem não tem nenhuma leitura, tá? Tá. Tem só a releitura. Escolhe um tópico para o trabalho, releiam o capítulo correspondente, as partes do livro que podem ser interessantes, por isso que vocês querem fazer. Mas assim, ó, não tenham pressa, tá, viu? Para fazer um trabalho, deixa a ideia aparecer sozinha na mente de vocês, ok? Ok. Essa parte do trabalho é mais tem que ter um aspecto assim lúdico, ok? Vocês têm que ir brincando com ideias, possibilidades. Tem essa possibilidade, tem aquela outra possibilidade. Não, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa, isso aqui é bobagem, isso aqui é chato. Né? Aí talvez tenha alguma que fique voltando para vocês, alguma ideia que fique voltando. E essa aí é a que fisgou a atenção de vocês. Então façam um trabalho sobre essa, vai ser bem mais fácil se vocês fizerem dessa maneira, tá? Certo. E aí na semana que vem a gente conversa sobre a estrutura dos trabalhos de vocês. Como é que vocês vão estruturar? Qual é que é? Vocês tragam na semana que vem, nesse mesmo horário, na quarta-feira, uma tese, uma hipótese, tá? Que vocês acham que podem demonstrar, ou argumentar, ou enfim, ou corroborar de alguma maneira com argumentos, assim, tá? Tá, ok. Formulem por escrito uma hipótese ou tese e argumentos possíveis. E aí a gente vai... eu ajudo vocês a redigir o trabalho a partir dessa hipótese inicial. A gente pode talvez tenha que ajustar também a hipótese ou tese, né? É normal isso, viu? Certo. Sim. É normal a gente ir modificando a hipótese ou a tese até achar uma formulação que seja adequada. Tá? Tá, ok. Sobre o capítulo 7, ali, aquela parte que fala dos atomistas, ali meio que uma recuperação ali do Descartes ali, né, que influenciou Descartes na física dele e tal. Aquela parte ali, não sei, queria que tu falasse um pouco mais, eu não entendi muito bem ali, porque fala que os atomistas, eles tinham uma compreensão do universo como um vazio, mas depois o Descartes meio que mistura e traz aquela questão dos corpúsculos ali, eu não entendi muito bem aquilo ali. É diferente da concepção que Aristóteles tinha de um espaço pleno que os atomistas tinham? Tipo, uma visão mais de um vazio. A diferença é que para eles, para os atomistas, então Aristóteles fala em 4 universo pleno, né, para Aristóteles, mas não de corpúsculos, de matéria. Então não tinha uma teoria assim, o Aristóteles não tinha uma teoria corpuscular da matéria. E esses atomistas aqui do século XVII, eles passam a conceber o universo como sendo feito de átomos, de corpúsculos. E também não há propriamente vazio aqui, né? O universo é pleno. Só que é pleno de corpúsculos. Os corpúsculos estão sempre em atrito uns com os outros. E eles
fluem, né, para um lado e para o outro, em correntes circulatórias. Então, tu tem aquelas círculos, aqueles vórtices ali, né, aquela ilustração do Descartes. Seria um vórtice. Então, por exemplo, aqui o ar, que está cheio de partículas. E essas partículas, né, circulam, andam, se batem umas com as outras. E, na verdade, todos os fenômenos materiais para Descartes são explicáveis em termos de atritos entre corpúsculos. Também o nosso corpo, por exemplo, é um conjunto de corpúsculos. E uns corpúsculos batem nos outros e aí a gente tem esses movimentos complexos aqui do nosso corpo. Mas é assim também, sei lá, nas paredes, na mesa, todas as coisas aqui ao redor. E então aqui a gente tem, né, uma tentativa, né, de explicar o que está por trás dos fenômenos. Então é uma tentativa de elaborar uma teoria física que não fosse apenas, que não ficasse restrita à previsão de manifestações de fenômenos, mas que explicasse também os mecanismos que estão por trás. Então, a ideia de Descartes, de outros desse período, é que o universo inteiro, o universo material todo, né, porque Descartes tem essa parte espiritual, que não é feita de corpúsculos, mas o universo material é com uma grande engrenagem. Uma grande engrenagem. É um relógio. Assim. É bem ideia do universo mecânico daí. Exatamente, é um universo mecânico. Tudo é mecânico. Até o nosso corpo. Nosso corpo isso já é bem diferente do que Aristóteles falava, né? Sim, é bem crítica, diferente. A crítica que fazem à lei da gravidade do Newton é justamente porque não teria esses elementos materiais para explicar a atração dos corpos. Ali seria uma coisa mais metafísica, assim, mas sei lá, que não teria. Exatamente. Seria. Claro, aquilo ali não é um mecanismo, né? Não tem nenhum mecanismo. Qual é o mecanismo que está por trás da gravidade? O Newton disse assim, eu não sei. Mas é assim que é. Tem uma força. O que é uma força? Não tem uma explicação. A força gravitacional, o que é isso? Tipo, tem esses materiais, esses atomistas dessa época, mecanicistas, né? Eles leram o trabalho de Newton e disseram, mas isso aqui é magia, isso aí que você está falando é magia, isso aí não é física. Não é? Porque você está dizendo que o Sol atrai a Terra à distância, sem que haja nada entre eles, e imediatamente, né? Ação à distância e imediata. Tá? O que é ação à distância imediata? É mágica. eu estalo o dedo aqui e acontece uma mágica lá adiante, imediatamente, né? Não tem nenhuma cadeia intermediária aqui de eventos. É à distância e imediatamente. E o Newton diz, assim que é a gravidade. Mas por que é assim, eu não sei. Eu não sei por que é assim. Ele escreveu isso, tá? Hipóteses não fingo, é a frase famosa dele. Não faço nenhuma hipótese, não imagino, não conjeturo nada sobre isso, eu não sei. Tá? Mas, então, tem dentro da física newtoniana, tem... Quê? É tipo, captei o efeito, mas não sei a causa, assim, mais ou menos daria para dizer assim que ele... Claro, mas vocês vejam, esse que o Newton fez não é diferente daquilo que o Copérnico está fazendo, o Tycho Brahe está fazendo, até o Ptolomeu já tinha feito isso. Que é, tu faz uma descrição de fenômenos, já no dia tal, hora tal, vai haver um eclipse lunar aqui. Por quê? Porque tem esse mecanismo, tem os planetas andam assim, a Terra anda nessa velocidade aqui ao redor do Sol, a Lua anda ao redor da Terra nessa velocidade, e aí vai haver essa intersecção aqui, vai acontecer um eclipse assim, 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 no lugar tal. Mas por que isso acontece? Por que a Terra se move nessa velocidade? Por que nenhum deles dizia? Eles só tinham fórmulas matemáticas que diziam, dado que a Terra está se movendo nessa velocidade, o Sol está relativamente, a Terra está aqui, a Lua está assim, e tal, vai haver esse eclipse no dia tal.
Mas por quê? Por que que tem esse movimento? Nenhum deles dizia. O Aristóteles dizia, move porque tem essas esferas de éter, cristalino, invisível, sólido. Então, é isso que move, tá? Uhum. E Copérnico não tem nenhuma explicação desse tipo. Tycho Brahe também não tem. O Kepler formula algumas leis matemáticas, harmonias matemáticas, mas ele não tem uma física correspondente. O primeiro que apresenta uma física, agora, que consegue, assim, né, rivalizar com a de Aristóteles, é o Newton. Certo? Então, por isso que o Newton é uma figura tão importante. Sim. Porque agora ele tem... Mas, é claro, essa física dele, em parte, ela é uma física corpuscular. Mas ela tem esse... Então, ele diz, no que diz respeito à física corpuscular, vale a lei da inércia. Se um corpo está se movendo, ele continua se movendo até que o movimento seja interrompido por outro corpo. Né? Vale a lei da inércia. Mas então, as leis da inércia do movimento de Newton são leis assim passivas, né? Um corpo é movido por outro corpo, ele continua se movendo até que seja parado por outro corpo. Então, o corpo mesmo não tem ação própria, né? Todo movimento de um corpo é ocasionado por outros corpos. Mas o Newton diz, além dessa ação assim passiva, né? Desses movimentos passivos dos corpúsculos, existem forças ativas. E aí ele cita, naquela passagem ali que o Kuhn cita, né? Ele cita três: tem a força gravitacional, a fermentação, que é uma coisa que ninguém sabia explicar naquela época, né? Hoje em dia a gente sabe como que tem as bactérias, não sabiam nada de bactérias. Sim. Fermentação, né? Por que tem o pão, por exemplo, faz pão? O que é isso? Eles não sabiam o que é. E aí e a outra era, que era a outra? Fermentação, né? Está na página 293 do livro. Deixa eu ver aqui. Fermentação, a coesão dos corpos. Né? Se são partículas, o que liga as partículas umas às outras? Por exemplo, o meu corpo aqui. Aqui está cheio de partículas. No ar, aqui tem um monte de partículas. O meu corpo é cheio de partículas. A mesa aqui que está na minha frente está cheia de partículas. Por que as partículas da mesa ficam grudadas umas nas outras? As partículas do meu corpo ficam grudadas umas nos outros. Do ar ficam aqui. Eles não tinham explicação para isso. Então, o Newton diz que tem que ter essas forças, né? Uhum. Então, vocês entendem, tem essa tensão na física newtoniana entre a teoria corpuscular e a postulação dessas forças invisíveis. Hein? Uhum. Parece que ainda em Descartes tinha essa preocupação ainda com a cosmologia. O Newton já parece que já deixa meio que de lado, assim, né? Um pouco, né? Em parte dessa... pela questão da lei da gravidade, ele não apresentar essa parte material, Newton, assim. O Newton tem uma tensão, né? Porque ele buscou isso, em parte ele conseguiu. Tem uma parte da física newtoniana que é corpuscular, mas tem uma parte que não é. Então tem uma tensão. Em Descartes, não. Descartes era tudo corpúsculo. Ele tentou explicar tudo em termos de mecanismos. E o Newton não. O Newton tentou explicar tudo em termos de mecanismos, mas não conseguiu. Ele disse, não tem como. Tem alguma coisa a mais aqui. Mas, enfim, ele forneceu as regras, as leis. Ele postulou, tem essa outra coisa a mais, vou chamar de força gravitacional. O princípio da gravidade, alguma coisa assim. Então, e ele escreveu como é que funciona, embora ele não tenha dito qual é o mecanismo, né? Porque ele disse, eu não sei qual é o mecanismo. Mas, enfim, ele forneceu elementos suficientes ali para que os cientistas conseguissem prever fenômenos, usar aquilo para outros propósitos. Quer dizer, foi uma ideia fecunda, entendem? Sim. Então, isso aqui é importante. Então, com certeza, tem uma diferença grande ali. De Descartes para Newton tem quebras importantes, né? Mas, enfim, todos esses períodos aí, né? Então, isso é uma característica da ciência. Na ciência, tu não precisa, para ter uma teoria científica boa, tu não precisa ter uma explicação dos mecanismos subjacentes. Tu pode ter uma boa teoria científica que deixa em aberto isso. Vai dizer assim, isso aqui é não sei como é que é. E se vocês forem ver
Por exemplo, as teorias contemporâneas são assim também, né? A teoria da mecânica quântica é assim, ninguém sabe por que as partículas quânticas se comportam do jeito que se comportam, ninguém sabe. Mas tu tem uma teoria que diz como é que qual é a probabilidade dela estar num lugar ou no outro, se comportar assim ou assado. Mas por que é assim e não de outro jeito, isso aí eles não dizem. Ninguém sabe. Então tu pode ter uma boa teoria científica sem ter uma metafísica ou uma cosmologia, isso é possível. Isso é uma característica da ciência. Muitas teorias científicas não têm uma cosmologia correspondente. Algumas têm. Ou algumas têm apenas parcialmente, como é o caso de Newton. Tá? Sim. Isso não era um pouco ali o que já incomodava ali os materialistas em relação a Newton? Ele já ficava um pouco essa tensão entre querer ter essa explicação completa, assim, desde as causas. Eu acho que isso incomodava o próprio Newton, né? É algo que não... Com certeza ele gostaria de ter uma explicação completa. Uhum. E hoje isso, como é que é na ciência? Hoje o pessoal busca isso ou já meio que deixaram de lado, assim, essa preocupação com buscar essa parte metafísica? Tem sempre gente buscando isso, mas é muito difícil tu conseguir, né? Tem uma parte que é desconhecida, uma parte da natureza que é sempre desconhecida. Então tu tem, por exemplo, na mecânica quântica, tu tem as interpretações da mecânica quântica. Que as interpretações da mecânica quântica, né? Tem interpretação, sei lá, de Copenhague, tem interpretação de mundos, vários mundos, não sei o quê. São tentativas o mundo, de acordo com cada uma dessas interpretações, é diferente, metafisicamente diferente. Só que as várias interpretações são todas compatíveis com a teoria, então tu não sabe qual delas é verdadeira. Né? Então a teoria mesmo não... Tu pode usar a teoria sem interpretar ela de um jeito ou de outro. Tu pode usar a teoria só para prever fenômenos. E muita gente faz só isso. Então elas ficaram descasadas. A discussão metafísica pode ficar descolada. Em parte, pelo menos, né? Então isso acontece... Essa questão da gravidade, daí depois foi respondida pelo Einstein, então? Sim, o que o Einstein fez depois? O Einstein diz, olha, não existe gravidade. Isso que o Einstein disse. O que existe é curvatura do espaço-tempo, certo? Uhum. Então o Einstein diz, não existe força gravitacional. Isso que se chama, se quiser usar a palavra, ainda é usada, né? Gravidade ainda é usada. Mas na teoria de Einstein, o que se quer dizer com gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Então ele tem uma explicação agora. Uhum. E ele forneceu uma explicação para a gravidade. O Newton não. Uhum. Aí já tem uma outra revolução, né? O Einstein encontrou algo que se assemelha a um tipo de mecanismo, né? O espaço-tempo, não tem espaço de um lado, tempo já tem uma coisa só que é o espaço-tempo, e o espaço-tempo ele é curvo. E quanto mais matéria, então, por exemplo, se tu tem um vácuo, o espaço é plano, mas onde tu tem matéria, ao redor dessa matéria, por menor que seja, pode ser até esse livro aqui, tu tem uma leve curvatura, né, do espaço. E quanto maior é a matéria, por exemplo, aqui a Terra, né, tem mais matéria, então o espaço ele não é plano, não é reto, ele é curvo. Então é como se a gente tivesse, cada vez que a gente dá um passo para frente aqui na Terra, é como se a gente estivesse caindo num buraco. Uhum. Né? E aí tu tem que fazer uma força para sair do buraco, entendeu? Uhum. Tu tem a sensação que tu está caindo, é isso que faz. É uma explicação contra-intuitiva, né? É difícil da gente imaginar que a gente não... Contra-intuitiva, mas enfim, ele tem uma explicação, tá? Em termos, assim, de uma realidade subjacente. Com Einstein, com a mecânica quântica, rolou uma outra revolução aí científica, não? Sim, com certeza. Então, tu tem essa revolução aí com Newton, tem a revolução copernicana, que é de astronomia, né? Tem a revolução com Newton, que é a substituição da física aristotélica pela física de Newton. Depois tu tem uma revolução com Einstein, de novo. O Einstein, a teoria de Einstein suplantou, né, a de Newton. E com a mecânica quântica aí tu tem uma nova revolução, com certeza.
abre uma outra área. A física daí se dividiu em duas. Tem a física macroscópica, que é... Oi? Não, tem uma física do macro e do micro, né? Isso. E até hoje essas físicas estão divididas. Sim. Uhum. E aí que entraria aquela a teoria de tudo, que era colocar tudo numa só. A teoria de cordas é a única... hoje é considerada a melhor hipótese para unificar isso, né? O mundo microscópico com o mundo... A realidade microscópica com a realidade macroscópica. A teoria de cordas é a tentativa de fazer isso. Mas ela é uma teoria altamente especulativa, né? Ela tem várias versões, ela vem sendo modificada muito, muito rapidamente, então não há muito, assim... É um terreno meio ainda escorregadio, né? A gente está no meio de uma revolução científica agora, só que a gente não sabe. Daqui a 200 anos vai ter um cara assim, né? O Thomas Kuhn vai escrever, lembra aquele período lá, no início do século XXI? Pois é. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Muitas modificações e desviação. Então a gente está no meio de uma revolução agora. Mas é claro, a gente não tem como afirmar isso, porque... Mas é provável que a gente esteja, porque tem muita coisa mudando, né? Uhum. Tem alguém que estuda tem estudo sobre essa relação das revoluções, essas mudanças de visão de mundo que a física estabelece, a influência no senso comum, como o senso comum passa a ver o mundo? Tem alguma coisa assim? Como é que é a influência? Porque nosso senso comum ainda parece muito lá Aristóteles ainda, né? E aí começa a vir essas teorias cada vez mais contraintuitivas. Se tem alguma influência, se alguém estuda alguma coisa desse tipo, uma influência na nossa maneira de pensar. Os estudos que eu conheço são mais pontuais, assim. Quer dizer, tem vários, sim, tem estudos sobre isso. Tem de vários níveis, né? Tem estudos assim de psicologia, e de sociologia, né? Como a nossa maneira de pensar foi modificada pela Revolução Científica. Então, um exemplo disso recente, que fez bastante sucesso, é aquele livro do Yuval Harari, o Sapiens. Sim. Então, seria interessante tu, pelo menos, Daniel, dar uma olhada pelo menos as palestras dele, ou entrevistas, né? O capítulo tem uma parte do livro que fala esse livro dá para baixar aí da internet, se tu quiser. Tem uma parte do livro Sapiens que fala da Revolução Científica. Então, no livro Sapiens, o Harari descreve 3 grandes modificações pelas quais os seres humanos passaram. A primeira foi a Revolução Cognitiva, mais ou menos 100 mil anos. Então, foi quando os seres humanos passaram a ter pensamento simbólico, a linguagem proposicional, a arte, a religião, né? A segunda revolução foi a Revolução Agrícola, há mais ou menos 10 mil anos. E então criaram-se assim as cidades, né, os estados, logo em seguida os registros, a escrita. A terceira revolução é a Revolução Científica, que tem 500 anos, é a mais recente. Sim. E as 3 foram muito, muito impactantes. Então tem um antes e depois. E a Revolução Científica nós estamos em termos assim históricos não é nada, né? Mas então ele diz assim, se uma pessoa dormisse no século X e acordasse no século XIII, ela não ia notar muita diferença. Mas se ela dormisse no século XIV ou dormisse no século XV e acordasse no século XVIII, muita diferença. Do XVIII para o XX, muita diferença. Muito mais ainda, né? Hoje em dia, se tu dorme, se tu fica 5 anos dormindo, 5 anos, né? Menos de uma geração, 10 anos, agora já faz bastante diferença. E isso tudo por causa da Revolução Científica. Tem muita coisa sendo modificada. Então, o Harari descreve a Revolução Científica como a descoberta da ignorância.
né? Que antes a gente vivia num mundo assim mais ou menos harmônico, fechado. E depois da Revolução Científica as pessoas dizem, não, a gente não sabe como é que é o mundo, a gente não sabe como é que é a natureza, a gente não sabe o que tem lá, vamos, né? Não sei o que é gravidade, não sei o que é partícula subatômica, como é que é isso, não sei. Hoje em dia hoje em dia a nossa, a gente tem essa predisposição a admitir que nós não sabemos, que nós somos falíveis. E na antiguidade e na Idade Média, né, as pessoas achavam que as questões mais importantes estavam todas resolvidas. Né? Se eu não sei, eu posso consultar os sábios, ou os filósofos, ou os religiosos, e as coisas mais importantes já são conhecidas. É claro que eu posso não saber os detalhes, assim, né? Mas os detalhes são irrelevantes. E hoje em dia, não. Hoje em dia, as coisas mais importantes, mais relevantes, as pessoas dizem que não sei. Não sei. Muita gente diz, não tem como saber se Deus existe, não tem como saber como é que é a estrutura básica do universo, eu não tenho como saber nada, se tem vida após a morte, nada. As pessoas sabem sobre as coisas mais importantes, sobre ética, né? As coisas de ética. Qual é a teoria ética mais adequada? Ninguém sabe. Tem várias. E antigamente, não. Antigamente, as pessoas tinham resposta para essas perguntas. Tem gente atualmente que acha que sabe, né? Que é? Tem gente atualmente que acha que sabe, né? Sim, mas a cultura como um todo não manifesta isso, né? Claro que sempre tem pessoas assim que dizem, mas individualmente, do ponto de vista cultural, é irrelevante que uma pessoa diga isso. O importante é que a cultura antiga tinha uma espécie de consenso em torno disso, né? E hoje em dia não tem. As pessoas todas elas viviam aquele conjunto de crenças, aquela mitologia, se quiser, como sendo real. E hoje em dia a gente não tem uma espécie de mitologia unificadora, né? A gente tem dúvidas, várias mitologias concorrentes, uma fragmentação assim, né? Então isso gera muita incerteza. Isso começa com a Revolução Científica. Então a gente está agora nesse processo. Então tem isso, tem o livro do Harari que fala disso, tem os livros de psicólogos que falam disso também, tem o livro do Max Weber, né, o material do Max Weber que fala sobre a dessacralização da cultura, e aí tem estudos mais pontuais, viu, Daniel, sobre a influência da ciência na religião, por exemplo. Tem, por exemplo, eu conheço, por exemplo, tem um estudo, tem essas pessoas que negam, acham que a vacina, por exemplo, faz mal, né? Sabe, vacinas. Sabe que tem pessoas que não tomam vacinas, né? Sim. Tem grupos religiosos fundamentalistas aí que não tomam vacinas. E essa era uma ideia muito difundida entre grupos religiosos, inclusive católicos, no início do século XX. Porque eles diziam, não, se Deus fez as doenças, elas devem servir a um propósito, então as pessoas têm que se contaminar e morrer, se for o caso. Compreende? Havia esse pensamento, inclusive, era um pensamento majoritário no início do século passado. E isso, com o tempo, claro, depois as vacinas foram se sofisticando, né? E as pessoas também não querem morrer, não querem adoecer, né? Então, depois que ficou demonstrado, assim, empiricamente, a eficácia das vacinas, as pessoas começaram a tomar vacinas. Então, houve uma modificação do pensamento, da cultura, né, em torno desse assunto. Tem muitos assuntos, assim, que isso aconteceu. Mas isso de vez em quando volta, né, Rogério? Hã? Mas isso de vez em quando volta, né? Pode o foco ser um pouco diferente, que nem agora tu falou da questão da religião, de aceitar que Deus mandava as doenças. Mas hoje em dia tem, assim, um grupo, não sei como é que eu posso chamar, assim, mas até ouvi um documentário sobre isso, que era sobre pandemias, que nos Estados Unidos teve um surto de sarampo de novo, porque muita gente não queria tomar vacina. Mas parecia, assim, mais um pessoal mais, nada contra, mas mais hippie, assim, sabe? Tipo, é a cultura do meu corpo, eu vou decidir se eu vou dar vacina nos meus filhos ou não, coisas assim, sabe? Sim.
Tem isso também. Não, tem várias coisas que estão acontecendo. É que nos Estados Unidos, na Europa, e também em parte aqui no Brasil, as vacinas foram tão eficazes, realmente muito eficazes, né? Várias doenças aí praticamente não existe mais aqui no Brasil, né? Tipo paralisia infantil, tem muito pouco, sei lá, coisas assim varíola, sarampo, essas coisas, né? Não são mais assim tão comuns. Então, é diferente. Então, se uma pessoa vivesse, por exemplo, pessoa que vivesse na década de 60, ela via colegas dela na sala de aula adoecendo disso e morrendo. Hoje em dia a gente não vê, mas muita gente não vê. Eu, por exemplo, nunca. Eu não tive nenhum colega meu de infância que teve paralisia infantil. Nenhum. Eu não conheço ninguém da minha geração, assim, das próximas, ou mesmo mais distante. Eu conheço pessoas mais velhas que tiveram paralisia infantil. Mas da minha geração eu não conheço ninguém. Quer dizer, claro que deve ter gente, né? Só que eu não conheço. Então isso cria uma sensação de segurança, né? Né? Qual é a probabilidade, né? De eu me contaminar? Então tem pessoas que já não levam tão a sério, né? Então tem isso também, tem um relaxamento, uma falsa sensação de segurança, né? Por outro lado, então tem esse é um fator. Isso é um fator que tem levado à diminuição da vacinação. Tem pessoas assim que simplesmente não se importam mais, porque elas não veem o risco. E, de fato, o risco hoje é muito baixo, porque a maioria da população está imunizada. Mas, claro, se todo mundo começa a pensar assim, o risco aumenta, né? Por outro lado, tem os grupos assim ideológicos, né? De negacionistas científicos. Aí não é só uma questão de relaxamento ou de sensação de segurança, são pessoas assim que têm uma posição ideológica, né? Ativamente negacionistas. E tem alguns grupos assim que alguns são induzidos a pensar assim por empresas. Então teve vários casos de negacionismo científico, por exemplo, na década de 60, 70, com a indústria do cigarro, né? A indústria do cigarro patrocinou pesquisas científicas para produzir certos resultados. Encomendados, né? Eles encomendavam certos resultados. E aí era tudo feito de acordo com metodologia científica, era publicado em revistas, né? E aquilo gerava dúvida, tá, mas olha só, né? Cigarro não causa câncer, a gente não tem como saber, será que é assim? Então eram pesquisas encomendadas para gerar dúvida, entende? E a mesma coisa aconteceu com a indústria petrolífera, né? Quando começou a ficar claro que a atmosfera estava aquecendo e que uma das causas disso, o efeito estufa, uma das causas disso era o uso de combustíveis aí fósseis, né, petróleo. A indústria de petrolífera, principalmente a americana, né, as grandes indústrias americanas, que são os maiores consumidores de gasolina no mundo, são os americanos, eles montaram vários institutos para produzir resultados assim, encomendados, e que levavam à dúvida. Então começou a haver essa espécie de negacionismo. E aí isso aí daí ganhou uma dimensão assim política depois, né? No início era só empresas, depois ganhou uma dimensão política. E depois a gente também depois a gente teve os efeitos, tem uma associação, né, de uma espécie de politização de alguns debates científicos por motivos religiosos. Então, tem grupos fundamentalistas cristãos americanos que começaram a negar, por exemplo, a teoria da evolução. Isso é um fenômeno que não aconteceu aqui no Brasil. No Brasil, como o Brasil é predominantemente católico, né, 60%, 70% da população é católica, e esses grupos evangélicos só começaram a ter influência no Brasil nos últimos 10 anos, né? Os grupos evangélicos começaram a ter, e os grupos evangélicos americanos já têm influência. Os católicos os evangélicos são muito fortes nos Estados Unidos, né, desde sempre. E alguns grupos, alguns, não todos, tá? Porque tem muita diferença entre grupos evangélicos
né? Tem gente, por exemplo, o Martin Luther King, o Jr., né? O, era um pastor batista. Então, assim, a gente escuta falar um pastor batista aqui no Brasil, esse cara deve ser um ultraconservador, né? Só que lá não. Então, tem muita variedade, né, de pensamento. Mas houve alguns grupos que começaram a patrocinar assim, pensamentos anticientíficos. Tá? Foi uma espécie assim, de guerra cultural, né, ideológica. E aí isso aí ganhou uma dimensão política, assim, que foi muito espinhosa, e até agora isso continua. Né? E agora está se manifestando aí de novo nesse negócio da epidemia do coronavírus, porque tem gente que simplesmente não se nega a ver que tem o que está acontecendo. E produz assim, todo esse tipo de argumento assim, pseudocientífico, né? Assim, então, e esse é um assunto interessante também, viu? Se vocês quiserem fazer, porque negacionismo científico, né? É um assunto atual, mas tem negacionismo científico lá com Copérnico também, né? Sim. Os religiosos ali, né? Lutero, Calvino, a Igreja Católica, negando o que os astrônomos já estavam aceitando ali. Né? A revolução copernicana aconteceu, independente do que disseram os religiosos, eles continuaram negando. Então isso é um assunto interessante também. Como é que se explica isso, né? Essa cisão, assim. Né? Então tem vários... Mas é um fenômeno complexo, né? Tem fatores sociais, tem fatores assim religiosos, tem fatores políticos, mais conservadorismo, menos... Né? Mas, enfim, negacionismo científico é algo que sempre houve, né? Teve com Copérnico, teve com Darwin, teve essas pesquisas aí de medicamentos, né? Doença, cigarro, petróleo, agora com a epidemia. É um fenômeno interessante. É um fenômeno complexo, tá? Não dá para dizer assim, ó, a causa disso é esta. Não tem uma causa, tem muitas causas. Sim. Mas dá para fazer, viu, se vocês quiserem, né? Sim, é legal. Porque aí, no caso de Copérnico, também tem muitas causas, né? Tem muitas causas lá. Não é só assim, aqui tem um religioso que resolveu implicar com um cientista. Porque o Copérnico era um religioso, o Galileu era um religioso. Então tem uma cisão dentro da igreja ali. Então, né? Então, e por que eles implicaram com esta hipótese e não com outras? Eu vi tantas outras hipóteses lá que foram modificadas, né, ao longo da história. Por que justamente com esta aqui? Então tem algo mais acontecendo ali. Mas o que é? Né? Então isso tudo, você entende? Às vezes é um assunto muito nebuloso, então é difícil discriminar. Assim. Então um trabalho que liste assim, várias causas, né, para não simplificar, que não tenha uma leitura assim, simplificadora, né, do tipo assim, né, aqui está o cientista bonzinho, aqui está a igreja malvada. Não é assim, porque não, as coisas na história são muito mais assim, cheias de nuances, né? Certo? Então a gente teve a igreja ativamente patrocinou o desenvolvimento dos astrônomos, do intelectual até o Renascimento, mas aí acontecem algumas mudanças ali, dentro tem a reforma, a contra-reforma, enfim, Inquisição, aí essas coisas começam a se embaralhar, entende? Então dá para fazer um trabalho sobre isso aí também, se vocês quiserem. Sim. Aí parece que volta na questão bem da tese da Terra ali como centro, né? Que parece que os caras ficaram mal psicologicamente, assim, parece que toda a visão de mundo desaba, né? Quando tira a Terra do centro, né? Toda aquela coisa parece que o Deus fez tudo pro homem, aquelas ideias teológicas de ser o centro da criação e tal, né? E aí tu vira só mais um, parece, nesse universo, parece que abala tudo, né? Tira todo o chão da galera, assim. Sim. Esse é um aspecto. Esse é um ponto importante, né? Tem outro, mas não é o único, né? Tem outra que é uma tese contra-intuitiva.
É porque, para o senso comum, parece que a Terra não está se movendo. Uhum. Se estivesse se movendo, por que as coisas não estão balançando, né? Uhum. Ou tremendo? Então tem outra. Ela parece... Muita gente disse isso no século XVI. É uma tese obviamente falsa. As pessoas dizem, obviamente falsa, porque se estivesse se movendo, as coisas estariam tremendo, balançando, enfim. Não tem várias coisas, né? Uhum. Mas então tá, a gente continua na semana que vem, tá? Então vocês fica isso aí como tarefa para vocês, ok? Tá, ok. Bom, tem os exercícios ainda, quem não fez, faz. E tem Sim. e pensem, então na semana que vem a gente se encontra nesse horário para ver, cada um traz uma hipótese para Certo. um trabalho, tá? Tá, ok, então. Qualquer coisa me escrevam, me liguem, me Tá chamem bom. aqui no site. Tá bom. Certo. Então Então tá, tá. boa semana para vocês, então, cuidem-se. Obrigado, Tá boa bom semana também. também, já. Obrigada, realmente. Tchau, tchau.